Olá, aluno, seja muito bem-vindo. Eu sou a professora Débora Kirneve, responsável pela disciplina de Geometria Espacial. Eu vou apresentar a minha formação. Na área de educação, eu sou licenciada em Matemática e em Letras. Também sou mestre e doutor em Ensino de Ciências e Educação Matemática. Realizei aí uma especialização em Psicopedagogia. Tenho formação em outras áreas. Eu também tenho formação em Arquitetura e Urbanismo e também aí um MBA em Gestão de Projetos. Nós vamos então dar início hoje à teleaula 2, na qual nós vamos estudar aí os tópicos relacionados com poliedros, prismas e pirâmides. Então, nesse encontro, nós vamos discutir aí o que são os sólidos geométricos e quais as suas principais características. Lembrando aí que nós temos várias coisas que nós utilizamos no dia a dia que tem as formas definidas aí a partir dos sólidos geométricos. Então, o primeiro passo é nós diferenciar o que é um sólido geométrico e o que não é um sólido geométrico. E para essa diferenciação, então, você precisa conceber aí quais são as formas e classificar aí em alguns grupos. É esse o nosso foco inicial nessa aula. Voltando ao slide. Então, nós temos aí duas grandes tipos de superfície que nós podemos aí categorizar. Então, quando nós tivermos aí uma região do espaço, então nós estamos falando aqui do 3D, essa região vai ser uma superfície fechada, então nós temos um sólido geométrico. Se essa superfície não for fechada, então ela não é um sólido geométrico. Dentre os sólidos geométricos, nós temos dois grupos, os poliedros e os não poliedros. Então, quais são os nossos objetos de estudos? Então, nós temos aqui algumas formas que são superfícies compostas por polígonos. E essas superfícies aqui compostas por polígonos vão aí constituir uma forma espacial que nós classificamos aí como formas poliédricas. E nós temos outro tipo de objetos que não são poliédricas. Nós vamos considerar aí superfícies como a esfera, como o cilindro, como o paraboloide, o cone, como superfícies aí que não atende à definição dos poliedros devido à sua composição aí por faces poligonais, e dessa forma eles são aí objetos que nós dizemos ser não poliédricos. Além disso, então nós temos aí que existem situações, né, do nosso dia a dia que nós conseguimos aplicar esses sólidos que nós apresentamos em diversos modelos e embalagens. Então, nossa questão para a aula de hoje: que tipos de embalagens podem ser confeccionadas, por exemplo, em papéis? Quais são os modelos mais frequentes? Muitos dos nossos objetos que você viu aqui como indicado como poliédricos são bastante utilizados nas embalagens. Vamos ver uns exemplos? Por exemplo, as sacolas. Claro que ela tem o complemento da alça, tudo, mas se nós pensarmos aí numa associação, nós conseguiríamos aí pensar em uma superfície que está próxima aí de um poliedro. As caixas que são utilizadas aí para embalagem, de transporte principalmente, elas são formatos aí que a gente conhece como paralelepípedo, tanto em diversas dimensões. Então, aqui nós temos um outro exemplo de uma outra dimensão que também tem um formato de um paralelepípedo, só que nesse caso as dimensões são diferentes. E tem outros exemplos de caixas, como por exemplo, essa que tem a forma de prisma de base triangular, que é outro objeto que nós vamos utilizar. E tem outras que são composições não tão exatas como nós vimos ali nas formas das caixas com paralelepípedos, mas que ainda assim nós podemos entender como superfícies que se aproximam aí dos poliedros. E para os seus dimensionamentos aí, por exemplo, de cálculos e volumes, nós podemos aplicar os conceitos aí que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje. Então, essas são algumas exemplificações. Essa vai ser a nossa questão norteadora para a aula e nós vamos dar início, então, aos nossos blocos de definições e conceitos.
Definições e elementos de poliedros. O primeiro grupo dentro dos sólidos geométricos que nós vamos abordar são os poliédricos. Então, para a gente aprender sobre esses tipos de sólidos, vou apresentar aí os principais conceitos nesse bloco. Vamos aos slides? A principal pergunta que você deve se fazer é quais são as suas principais características. Por que eles são tidos como poliedros? Se você entender esse conceito, você vai conseguir trabalhar e diferenciar esse grupo de sólidos dos outros. Então, poliedro é um tipo de sólido geométrico cuja superfície é composta por um número finito de faces, cujos vértices são formados por 3 ou mais arestas e em 3 dimensões. Em cada uma dessas faces há um polígono. Ou simplificando, poliedro é um sólido geométrico limitado só por superfícies planas. Eu tenho uma composição, uma figura que é inspirada em objetos poliédricos, na qual você tem aí vários exemplos de poliedro e não poliedros também. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma vista superior de uma pirâmide, aqui eu tenho uma vista superior aí de um prisma. Nós temos aqui um contra-exemplo, que é um cilindro. Nós temos aqui um icosaedro. Nós temos aqui um octaedro, um prisma, aliás, aqui nós temos um prisma que foi seccionado, né, dessa representação. Tem o cubo em diferentes posições. Nós temos aqui um cubo que foi seccionado. Então, nós temos aqui vários exemplos e aqui ao lado, como nós falamos de embalagem, que são um tipo de objeto que são usuais no dia a dia, esses sólidos também podem ser aplicados texturas e dar esses outros efeitos visuais. Esse seria um exemplo de composição aí para nós diferenciarmos os poliedros. E o não poliedro, então, se eu já defini aí que os poliedros são compostos por superfícies planas, aqueles que não tiveram essa característica são não poliedros. Então, nesse caso, é um sólido geométrico limitado por superfícies curvas, e pode ser com curvas ou superfícies planas e curvas, pode ser um objeto misto. Nesse grupo, temos objetos que são chamados de corpos redondos. Então, no não poliedro é um grupo mais amplo, sempre que tiver alguma superfície curva, mas nós temos 3 objetos aqui que têm nomes e características específicas, que é o cilindro, a esfera e o cone, que são 3 objetos dentro desse grupo não poliedros que nós temos aí com classificações específicas para eles. Com relação à palavra poliedro, então vamos entender o que significa. Poli vem do grego aí que está relacionado com polis e significa muito ou vários. Edro vem aí também do grego a palavra edra, que quer dizer face. Poliedro, então, é a figura de muitas faces. Então, de acordo com isso, da etimologia da palavra, uma forma de organizar essas informações, então, é categorizar eles e também dar as nomenclaturas e as definições aí em relação às superfícies. Então, como que nós vamos categorizar? Nós já vimos que nós temos o grande grupo, que é os sólidos geométricos. Dentro do sólido geométrico, tem o grupo dos poliedros e os não poliedros. Como exemplo aqui dos não poliedros, nós destacamos os corpos redondos. Agora, nós já entendemos que esses poliedros aí, eles têm muitas faces e eu tenho que organizar esses tipos de face. Então, nós vamos organizar o tipo côncavo e o tipo convexo. Esse tipo particular aqui de convexo são também categorizados em irregulares e regulares. Então, até essa primeira parte nós já apresentamos a definição, as demais nós vamos apresentar posteriormente. Então, primeira questão é como que essa superfície é organizada. Então, se eu considerar aí uma superfície poliédrica, ela vai ser convexa, que é um tipo de superfície que nós vimos ali que nós precisamos diferenciar.
nesse caso, nós vamos ter aí um número de polígonos que também são convexos, que vão formar essa superfície poliédrica. Para isso acontecer, o que vamos ter? Dois polígonos não estão no mesmo plano. Cada lado do polígono não está em mais do que dois polígonos, isso é importante. E havendo lados de polígonos que estão em um só polígono, eles devem formar uma única face poligonal fechada, que é chamada então de contorno. O plano de cada polígono deixa os demais no mesmo semi-espaço. Essa seria a nossa condição de convexidade. E dessa forma, então, como que nós vamos entender esses polígonos? A gente tem aqui na câmara auxiliar alguns objetos que satisfazem essas condições. Então, as faces desses objetos, uma aresta ela vai estar só para duas faces. E nós vamos ter aí que a superfície ela vai estar aí formada apenas por polígono, que é a característica dos poliedros. E nós vamos aí ter que analisar aí as outras definições para continuar trabalhando com essa conceituação. Bom, o que mais nós precisamos trabalhar aí com relação a essa organização? Nós podemos agora dividir aí os poliedros em dois grandes grupos. Eles podem ser subdivididos nos grupos das pirâmides, que vai ser composto aí por uma base oposta e um vértice, e o grupo dos prismas, que vai ser composto aí por duas bases opostas e paralelas. O exemplo anterior que eu mostrei na Câmara de Documentos, na Câmara Auxiliar, aliás, é um exemplo aí de prisma. Nesse exemplo aí você vai ter as duas faces opostas e vão aí compor o objeto. Voltando aos slides, com questão à nomenclatura, nós temos aí que se ele tiver 4 faces, nós vamos ter aí um tetraedro. Se ele tiver 5 faces, um pentaedro, 6 faces, um hexaedro, 7 heptaedro e assim sucessivamente. Sempre vai ter a finalização aí edro, que é a origem lá do nome poliedro, e hepta, octa, por exemplo, dôdeca, ícosa, todos são prefixos que estão relacionados diretamente aí com o número de faces. E o último tópico que nós precisamos aí abordar é que esses objetos poliédricos, eles podem aí ser planificados. Nós temos aí vários tipos de poliedros e eles podem, então, ser considerados aí projetados sobre um plano. E a partir disso, nós conseguimos aí representar o objeto conforme está na ilustração. Desde que a gente consiga manter aí pelo menos um lado em comum com outra face. Essa seria a condição para a planificação. Então, nós demos aí a introdução em relação aos principais conceitos em relação aos poliedros. Nós temos aí ainda que detalhar, ver cada tipo de específico, mas essa seria a conceituação dos tópicos relacionados com o nosso encontro de hoje. Caracterização de poliedros e prismas. Então, nos nossos estudos aí dos poliedros, nós vimos que temos grupos, né, que podem ser subdivididos, como os prismas e as pirâmides, que são 2 exemplos de poliedros. Nós vamos ver agora mais algumas conceituações, algumas definições a respeito desses elementos, e nós vamos, então, distinguir aí e classificar. Primeira coisa que nós precisamos definir são os elementos dos sólidos. Os nossos grupos de poliedros, eles possuem aresta, vértice e face. Aresta é a interseção de 2 planos, ou seja, quando nós pegamos aí 2 lados de um poliedro. Vértice é onde se encontram essas arestas.
ou seja, vai ser um ponto em comum aí os lados consecutivos da figura, e face vai ser formada por um polígono qualquer. Então, no exemplo a seguir, nós conseguimos destacar esses elementos. Então, eu tenho aqui o vértice, que é o ponto de encontro, a aresta, se nós considerarmos dois vértices, a aresta vai ser esse encontro de duas faces, e a face vai ser a superfície que vai construir aí o nosso sólido geométrico. Outra coisa que nós precisamos diferenciar é quando eles são convexos e quando eles não são convexos. Então, nós já temos aí que quando eles estão convexos, nós temos um tipo, e se ele não for convexo, ele vai ser não convexo. Então, se cada plano que possui uma face de um poliedro dispõe as demais faces em um mesmo semi-espaço, então o poliedro é convexo. Caso contrário, ele é não convexo ou também chamado de côncavo. Na imagem a seguir, nós vamos analisar quais são essas situações. Então, um poliedro convexo são aqueles que, seccionados por uma reta, têm apenas duas faces interceptadas. Os seus vértices estão posicionados para fora. Esse prisma de base pentagonal é um exemplo. Então, se eu considerar aí todas as suas faces e fizer uma interceptação por uma semi-reta, o objeto aí, essa semi-reta vai tocar aí no máximo em duas faces. Se eu pegar um sólido semelhante, só que agora observe que eu tenho uma aresta, duas arestas, três arestas, quatro arestas, cinco arestas, seis arestas. Esse é um prisma de base hexagonal. Esse são seis bases, só que aqui, ó, eu tenho uma região que, se eu passar uma semi-reta, ela vai tocar em quatro partes do nosso poliedro. Desse modo, ele é não convexo. Então, quando eu pegar e seccionar para uma reta, se eu tiver mais de duas faces interceptadas, então ele é não convexo ou também chamado aí de côncavo. Esse seria uma exemplificação. A próxima questão é com relação à congruência. Então, se eu considerar aí que a congruência entre poliedros, isso só ocorre se e somente se for possível estabelecer uma correspondência entre seus elementos, de maneira que as faces e os ângulos de um poliedro sejam congruentes ao do outro. O que isso significa? Que quando você só vai ter sólidos, vamos dizer assim, congruente dentro da geometria significa que ele vai ter igual medida, igual dimensão. Então, eu tenho que ter dois objetos que quando eu for fazer o dimensionamento dos ângulos, das arestas, de todas as suas superfícies, elas têm que ter a mesma medida. A palavra congruente é neste sentido. E também nós podemos ter casos, nem todo poliedro ele é dessa forma, mas nós podemos ter casos aí de alguns que são chamados de regulares. Vamos ao slide. Se nós entendemos aí que quando nós temos as faces congruentes, tem igual a mesma medida, então se eu tiver todas as faces de um polígono congruente, nós vamos ter um caso particular de poliedros regulares. Nós temos 5 poliedros que têm essa característica. Então, nós temos um tetraedro de triângulos equiláteros, que vão constituir aí um tipo de poliedro regular. O cubo, que também é chamado de hexaedro regular, é um outro exemplo. Aqui, nós temos o octaedro, que é formado por 8 triângulos equiláteros. Ele também é um exemplo de poliedro regular. O dodecaedro, constituído aqui por faces pentagonais, também é um outro exemplo. E este objeto é o icosaedro, que também é um outro sólido que é aí indicado como regular. Então, nós temos a partir disso, duas observações. A primeira delas, uma superfície poligonal
plana é regular, se o polígono que o constitui também é regular. E a segunda observação, um polígono é regular se possui todos os seus lados e ângulos internos congruentes. Então, dessa forma, nós conseguimos aí trabalhar com esses objetos e entender aí que eles são do tipo regulares. Nós temos com um exemplo desse grupo, né, ele tem uma nomenclatura em particular. Esses grupos de 5 sólidos são chamados também de sólido de Platão e constitui, então, nesse caso particular aí de poliedros. Nós vamos, então, com isso, fechar esse bloco de caracterizações em relação aos poliedros e, com isso, aí você tem os principais conceitos a respeito desse grupo de objetos. Então, com caracterizações aí, principalmente com o número de, vamos pensar assim, nos elementos mais relevantes, as faces, os vértices, as arestas, que são os elementos constituintes, as classificações entre convexo e não convexo, e também aí se é do tipo regular ou não. Poliedros, prismas e a relação de Euler. Dentro dos poliedros, nós conseguimos aí estabelecer algumas organizações em relação a vértices, faces e arestas, que vão dar origem ao que nós conhecemos de relação de Euler. Então, nós vamos conhecer mais a respeito das definições desses objetos e interpretar aí o que seria essa relação. Vamos ao slide. O Euler, ele observou que nós podemos ter aí, por meio de padrão e regularidade, uma igualdade. Então, nós podemos entender aí que, de diversas formas, a mesma equação. Vértice mais face menos 2 é igual a aresta, seria uma forma de identificar a relação de Euler. Ou vértice menos aresta mais face é igual a 2. Ou uma das que é mais utilizadas, vértice mais face igual a aresta mais 2. O Euler, ele conseguiu estabelecer essa relação e, com isso, então, ele foi possível estabelecer aí a constituição de algumas características dos sólidos. Então, toda vez que ele for convexo, por exemplo, nós conseguimos aí aplicar a relação de Euler. Se ele não for convexo, isso é possível? Eventualmente, sim, não vai ser válido para todos, mas para alguns casos particulares isso é possível. Dentro desses objetos, que são um grupo aí dos poliedros convexos, nós temos aqueles que têm aí as superfícies congruentes. E esse grupo que tem as superfícies congruentes também são chamados de regulares. Além disso, nós também temos aí um conjunto de outras características, que não é só a relação de Euler, que, se forem satisfeitas, dão origem aí ao que nós chamamos de sólidos de Platão. Então, vamos agora ao slide ver quais são as condições para aqueles que sejam categorizados dessa forma. Eles são compostos por faces com o mesmo número inteiro de arestas, então tem que ter aí o mesmo número de arestas em todas as minhas faces. Todos os vértices concorrem o mesmo número inteiro de arestas e também são convexos e satisfazem a relação de Euler. Então, veja que são várias condições. Observe aqui que o mesmo número inteiro de aresta não significa que todas as faces têm que ser iguais. Os poliedros regulares são um exemplo de sólido de Platão, mas não são os únicos. Não precisa ser necessariamente regular. Então, essa seria uma observação. Então, com essas 4 condições que nós apresentamos, a gente tem aí os sólidos de Platão.
O nosso exemplo que nós vimos anteriormente, nós vamos agora ver na câmera de documentos. Esse exemplo que nós vimos anteriormente, que nós indicamos aí como sólidos regulares, são também um exemplo de sólidos de Platão. Eles são regulares porque todas as suas faces são iguais, mas eles atendem às condições que foram dadas. Então, em cada vértice eu tenho sempre o mesmo número de arestas. As faces têm o mesmo número de arestas, então são constituídas pelo mesmo tipo de polígono. Nesse caso, o fato deles terem todos os polígonos regulares é que também vão aí caracterizar como poliedros regulares. Então, com isso, então, nós vemos aí essa exemplificação dos sólidos de Platão, e esses sólidos de Platão, eles também têm como ser analisados aí em alguns outros objetos. Vamos ver um caso de que não é regular. Vamos ao slide. Então, aqui eu tenho um exemplo de um objeto que não é regular, mas que também é um sólido de Platão. Então, o tronco de uma pirâmide quadrangular. Então, o tronco aqui, ó, fazendo esse corte, eu vou obter aí todas as faces constituem aí de 4 arestas, todos os vértices concorrem com 3 arestas, ele é convexo e também satisfaz a relação de Euler, são as 4 condições. Então, esse seria um exemplo de que satisfaz a condição do sólido de Platão e que não é regular. Um contra-exemplo é quando eu considero aqui um cubo e esse cubo foi feita uma secção. O que acontece? Eu vou ter uma face triangular. Então, quando eu tenho essa face triangular, então eu tenho um poliedro que é convexo, mas eu tenho aí que todos os vértices concorrem com o mesmo número de arestas. Entretanto, nem todas as faces têm o mesmo número de arestas. Por isso que ele não é um sólido de Platão. E com isso, então, nós vimos aí essas principais características em relação aos poliedros. E dentro dos poliedros, nós temos um grupo que ele é um grupo aí particular, que é uma categoria dentro desses sólidos, e eles têm aí características especiais. Então, nós vamos começar agora a falar dos prismas. Na câmara auxiliar, nós temos um grupo de 4 prismas. Ali nós temos um paralelepípedo, um cubo, um prisma de base hexagonal e um paralelepípedo oblíquo. São alguns dos objetos que nós vamos estudar. Então, vamos ver agora no slide como que seria a definição desses objetos. Nós vamos ter aí que os prismas, ele vai ser um polígono convexo ABC, na qual nós vamos situar ele num plano alfa. E nós vamos considerar uma reta R secante a esse plano alfa. Para cada ponto pertencente a esse polígono que está no plano, existe um segmento de reta saindo de um ponto P, paralelo à reta R, que encontra um plano beta e um ponto P'. O conjunto de todos esses segmentos denomina prisma. Então, vamos ilustrar essa definição formal. Eu vou considerar aqui o exemplo do prisma de base triangular. Então, no plano eu tenho um triângulo. Nós vamos ter aí uma reta secante que vai fornecer aí os pontos de referência no plano alfa e beta. Nós vamos então fazer segmentos paralelos aí a essa reta secante que vai ligar uma face à outra. Se eu ligar todos os pontos possíveis, vai formar o objeto tridimensional, que é o nosso prisma. O prisma, ele sempre vai possuir 2 bases congruentes. Ele depende aí do número de faces laterais, então existem várias possibilidades. Nós vamos pegar aí que o número de face total é sempre o número das bases mais 2, que seria a base superior e inferior. Nós temos N arestas laterais, de acordo aí com o número de faces, 3N arestas, 3N diedros, 2N vértices e 2N triedros. Também é possível considerar a altura, que vai aí determinar a distância entre os planos, que contém
as duas bases. E todos são válidos a relação de Euler. Então, esses são os elementos relacionados com o prisma. Dentre esses prismas, nós temos aí como fazer secção. O que é a secção? Nessa ilustração, você vai observar que tem um plano que vai cortar a figura, vai fazer um corte. Só que nesse caso, nós vamos fazer a secção reta. Reto tem relacionado com o ângulo de 90 graus. Então, nós vamos fazer aí, vai interceptar de acordo aí com o objeto, formando um ângulo de 90 graus com as nossas arestas laterais. Então, tem como fazer uma outra forma de secção. Se eu considerar aí a secção transversal do prisma, ela vai estar sempre, nesse caso agora, paralela às suas bases e também intercepta aí as suas arestas laterais. Então, ó, nesse prisma eu tenho essa secção que foi realizada aí de modo que está paralela às bases do objeto. Dentre os prismas, nós temos aí as classificações. Então, essas classificações, elas podem ser, nós podemos ter exemplos aí de prismas que são regulares, prismas que não são regulares, retos e oblíquos. Então, aqui, por exemplo, esse é um paralelepípedo reto, ele também possui aí um outro caso que é um paralelepípedo oblíquo, tem as mesmas características, só que agora ele está inclinado. Então, se eu colocar aqui os dois, ó, um está reto e o outro está inclinado em relação às bases. Nós temos aí o prisma que é o cubo, ele é um prisma regular. E temos um prisma que também ele é semelhante ao paralelepípedo, só que como ele tem uma base hexagonal, ele não recebe um nome diferenciado, ele vai ser um prisma de base hexagonal. Então, esses são um grupo desses elementos e eles têm aí as suas características próprias também. Então, com relação à classificação, eles podem ser do tipo reto, quando todas as suas arestas formam um ângulo reto com a base, oblíquo, ou, nesse caso, regular, quando todos os polígonos das bases são regulares. Nós temos, então, que a nomenclatura é de acordo com o tipo, então, prisma reto pentagonal, oblíquo hexagonal, ou regular triangular, vai ser de acordo com a sua base. Agora, com relação à nomenclatura do sólido, sempre você vai observar o tipo de base. Conforme a base que ele possuir, ele vai receber a nomenclatura. Então, por exemplo, esse daqui é um prisma de base pentagonal, que é de acordo, então, com a sua nomenclatura. E o outro conceito que nós precisamos é com relação à diagonal do prisma. Então, quando você vai obter a diagonal do prisma, aqui na câmara auxiliar nós temos dois objetos que têm ilustrada a diagonal. A diagonal passa cortando o objeto. Aqui tem o cubo, que é um caso particular de prisma. E aqui eu tenho o paralelepípedo, que a diagonal também passa na região interna. Então, você consegue ver ali a posição da diagonal. Então, quando eu estou calculando a diagonal de um prisma, nós temos aí que considerar essa posição. Voltando ao slide, então, se eu tiver aqui n vértices da base, nós vamos ter aí que a diagonal é n que multiplica n menos 3 diagonais. Então, se eu considerar aí o prisma de base quadrangular, então nós vamos ter aí 4 vezes 4 menos 3 igual a 4. Ou seja, se eu fosse traçar, no exemplo, nós vimos uma diagonal, mas eu poderia traçar diagonal de todas as posições que nós temos em relação ao objeto. E o prisma também pode ser planificado. Aqui tem um exemplo de planificação.
na qual você vai projetar aqui todas as suas faces no plano e sempre vai ter que estar conectada aí ao menos por uma aresta. Essa é a condição em relação à planificação do prisma. Então, com isso, nós vimos aí as principais considerações a respeito desse objeto e podemos, então, fazer os estudos mais detalhados posteriormente. Então, agora nós vamos sair para uma aplicação da relação de Euler. Então, aqui na relação de Euler, nós podemos relacionar aí vértices, faces e arestas e estabelecer aí os valores desconhecidos a partir disso. Então, para retomar o que é a relação de Euler, eu tenho esse sólido que ilustra aí que nós temos 8 faces, 18 arestas e 12 vértices. Nós temos aí as diferentes formas de apresentar a relação de Euler, mas nós vamos utilizar essa última, que é vértice mais face igual a aresta mais 2. Então, se eu considerar aqui, ó, 12 mais 8 é igual a 18 mais 2, ou seja, eu tenho aí que, pela igualdade, eu teria 20 igual a 20. Então, agora nós vamos aí para uma situação problema. Na fabricação de embalagem, são realizados diferentes designers para atender às demandas de mercado. Sabendo que uma embalagem possui um formato de um poliedro convexo, formado por 4 faces hexagonais e 4 triangulares, quantos vértices e arestas tem essa embalagem? Então, nós vamos aplicar a relação de Euler. Então, o primeiro passo é que nós vamos identificar aí que nós temos 4 faces hexagonais e mais 4 triangulares, totalizando 8. As arestas hexagonais, nós temos aí que considerar que é 4 que multiplica 6. O hexágono possui aí 6 arestas, então vai ter 24. As arestas triangulares, nós temos aí 4 que multiplica 3, então vamos ter 12. Nós temos que considerar, quando nós estamos falando aí de um sólido, nós vamos ilustrar isso aqui na câmara auxiliar. Uma aresta sempre está para 2 faces, independente da posição, ó, uma aresta sempre está para 2 faces. Com isso, então, nós temos que aplicar esse conceito e voltando à resolução do exercício, nós temos, então, que considerar aqui que eu vou somar essas arestas e dividir por 2. Então, eu vou fazer 36 dividido por 2, isso vai resultar em 18. Agora, nós temos 2 elementos, faces e arestas. Então, eu consigo aplicar a relação de Euler e definir, então, que substituindo, vértice mais 8 é igual a 18 mais 2. Isolando, eu tenho aí 12 vértices. Então, a embalagem possui 18 arestas e 12 vértices, que seria aí a quantidade de elementos que nós possuímos. Então, com isso, nós resolvemos a nossa situação problema e agora nós vamos explorar alguns elementos a partir de tudo isso que foi aprofundado aqui com a resolução. Então, nós vamos aí para um tópico que é explorando a geometria dinâmica. Nós temos aí uma representação de uma planificação de objeto e você tem que olhar essa planificação. Qual que é o sólido geométrico cuja superfície é formada pelas peças da figura? Eu vou dar um momento para você analisar e na sequência nós já retornamos.
Então, se você constituiu aí uma pirâmide de base quadrangular, você está correto. Essa atividade, ela pode ser trabalhada aí com softwares. Eu trouxe aí como algo que você pode utilizar para desenhar. Você pode propor esse tipo de construção e sugerir aí que o aluno faça o desenho desse sólido. Então, eu fiz uma ilustração de um desenho que pode ser feito aí com sólidos a partir do que nós sugerimos. Então, utilizando alguns, por exemplo, hoje nós temos o GeoGebra 3D, que dá para representar, dá para fazer o desenho do sólido, também a planificação. Existem outros específicos, você pode propor que ele constitua. E esse desenho, ele já vem aí introduzir o próximo tipo de poliedro que nós vamos estudar, que são as pirâmides. Na câmera de documentos, eu tenho um outro link também, que é um recurso que nós temos. O GeoGebra.org, ele tem alguns links, né, de atividades que você pode trabalhar. Então, esse aqui é uma animação em relação aos sólidos de Platão, é um recurso da geometria dinâmica. No início da aula, nós trabalhamos aí com a planificação. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma ilustração da planificação, ó, aqui tem o recurso, dá para você tanto, vamos considerar aí, ver o objeto tridimensional quanto a planificação, e com isso você tem alguns recursos aí para trabalhar com esses tópicos que nós abordamos aí em relação à disciplina. Esse link que eu utilizei na aula, eu vou deixar aí no slide, essa é a referência que nós temos para ele. Então, acompanhe no slide. Então, esse fica o link, depois se você quiser analisar com mais detalhes o objeto que nós apresentamos, você pode utilizar para explorar. Então, agora nós vamos dar continuidade aos tópicos de hoje e vamos, então, explorar aí alguns casos de prismas. Prismas especiais. Nós vimos, então, que nós temos aí o grupo dos sólidos geométricos. Dentro dos sólidos geométricos, nós temos os grupos dos poliedros. Os poliedros podem ser divididos aí tanto em prismas quanto em pirâmides. Existem alguns prismas que são chamados de prismas especiais porque eles podem ser tratados algumas propriedades devido às suas características. E é isso que nós vamos abordar nesse bloco. Então, vamos organizar aqui em categorias e analisar. O primeiro tipo de prisma é o romboedro. O romboedro, ele vai ser um prisma que tem aí, vamos dizer assim, um tipo de paralelepípedo. Ele já é um paralelepípedo, mas ele tem mais característica. Que possui 12 arestas congruentes entre si. Nesse caso, sempre vai ser formado por losangos ou quadrados. Então, ele é um caso particular aí, na qual nós temos esses exemplos de romboedro. Ele pode ser tanto oblíquo quanto reto. Quando ele for reto, ele vai ser o nosso caso particular do cubo. Ou ainda, se ele tiver aí faces quadradas e losango, ele vai ser aí apenas um romboedro reto. O próximo exemplo é com relação à medida da diagonal. Então, como que eu vou calcular a medida da diagonal de um cubo ou de um prisma, que são alguns dos objetos que nós temos? Então, nesse primeiro caso, nós vamos analisar a diagonal de um paralelepípedo. Então, nesse caso, eu tenho que considerar a diagonal da base e vamos construir aí a diagonal que passa aí pela região interna. Então, olhando esse plano na qual passa aí essa diagonal interna, nós conseguimos aí, então, analisar a diagonal da base e aplicar essa diagonal da base na diagonal do paralelepípedo. Com isso, nós podemos obter que a diagonal da base, aplicando o teorema de Pitágoras, vai ser igual a ao quadrado mais b quadrado. Eu vou substituir essa diagonal da base no teorema de Pitágoras aplicado à diagonal do sólido. Quando nós aplicamos, eu vou ter, então, que simplificar essa raiz com esse elevado ao quadrado. Então, nós vamos ter que a diagonal de um prisma
ele vai ser dada pelas medidas das suas dimensões, de comprimento, largura e altura elevadas ao quadrado e, posteriormente, extraindo essa raiz. Se for o caso particular do cubo, o que vai acontecer? No cubo, nós vamos ter uma situação bem semelhante. A diferença é que quando eu vou aplicar aqui, ó, as dimensões, ó, elas são as mesmas, devido à base ela ser composta aí por lados que compõem um quadrado. E quando eu vou aplicar, então, eu tenho aqui a diagonal da base, que vai ser aplicada no triângulo, que vai estar ali no espaço, e nós temos a medida da altura. Semelhante como foi feito do prisma, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras aí para a diagonal da base. Como os dois lados são lados de um quadrado, eu vou ter aqui raiz de 2a ao quadrado. Dá para extrair o a da raiz, vai ser a raiz de 2. Eu vou substituir da mesma forma agora na fórmula do teorema de Pitágoras, essa diagonal da base, mais vamos considerar aqui a nossa altura. Nós podemos aí, então, substituir. E com isso, nós vamos ter 2a ao quadrado mais a ao quadrado, que eu agrupo, vai ficar 3a ao quadrado. Esse a ao quadrado dá para simplificar com a raiz, só que o 3 não. Então, vai ficar que a diagonal é a raiz de 3 para o cubo. Vamos ver, então, essas diagonais aplicadas no exemplo. Então, vamos considerar esse paralelepípedo. Ele tem dimensão de 5, 4 e 3 centímetros. Se eu for calcular a diagonal dele, o que eu tenho que realizar? Eu vou lembrar que a diagonal é a raiz das dimensões ao quadrado. Então, eu vou substituir 5 ao quadrado, 4 ao quadrado e 3 ao quadrado, que é comprimento, largura e altura. Vai ser 25 mais 16 mais 9. Isso vai dar raiz de 50. Esse 50 dá para simplificar e vai resultar, então, em 5 raiz de 2. Então, essa seria a exemplificação em relação ao cálculo aí da diagonal. Outra coisa que nós podemos realizar em relação aos prismas é o cálculo das suas dimensões de área lateral e volume. Então, para todos os prismas, nós temos que analisar qual a sua composição da base e, para isso, então, aplicar a essas relações. Então, vamos ao slide. Então, se eu considerar aqui a área total, aqui tem um exemplo de planificação de um prisma de base hexagonal, mas nós podemos considerar aí outras superfícies. A gente vai ter que analisar qual que é o tipo da base. Então, eu vou calcular a área total. Como que eu faço? Eu tenho sempre que calcular a área dessas duas bases e somar a área lateral. Se eu for fazer o volume, como que é o cálculo do volume? Vai ser a área da base vezes a altura. Então, eu sempre tenho que considerar os diferentes tipos de base. Tem algumas bases que têm algumas fórmulas específicas. Então, por exemplo, o prisma de base triangular regular, ela possui o triângulo equilátero tem a fórmula lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, eu posso considerar, então, a substituição desse resultado para a área da base vezes a altura. O prisma hexagonal regular, ó, ele também dá para ser subdividido em 6 triângulos equiláteros. Se ele pode ser subdividido em 6 triângulos equiláteros, eu posso usar essa mesma fórmula para a base, só que multiplico por 6. Então, eu teria 6 lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura. Então, esses seriam alguns casos especiais. Sempre você vai ter que analisar o tipo de base que você tem para fazer o cálculo do volume e da área total do prisma. Então, nesse exemplo agora, nós vamos considerar um prisma hexagonal, cuja altura aí é 15 centímetros e a aresta da base mede 2 centímetros. Então, o que eu tenho que obter? A área da base, a área lateral, a área total e o volume. Essa seria a sequência para obter essas dimensões. Então, como nós vamos proceder? Então, eu tenho que considerar a base. Como que é essa base? É um caso especial, é aquela base hexagonal que eu posso subdividir em 6 triângulos equiláteros.
Então, eu vou multiplicar aqui 6, essa é a fórmula do triângulo equilátero, lado ao quadrado, a aresta da base é 2 centímetros, então 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Se resolvendo, dá 6 raiz de 3. Área lateral, eu tenho que considerar que as minhas superfícies laterais são compostas por 6 retângulos. Esses retângulos têm 2 centímetros por 15, que são as dimensões que nós temos aí para a altura e a aresta da base. Então, eu vou ter lá a área de um retângulo é 15 vezes 2 e multiplico por 6, porque eu tenho 6 no total. Isso vai resultar em 180. A área total vai ser somar 2 vezes a área da base mais a área lateral. Que, como eu tenho a raiz de 3, nós vamos ter uma aproximação que vai ser 200,7 centímetros quadrados. Quanto ao volume, eu tenho que pegar o resultado aqui do item A, que é a área da base, vou substituir, que seria 6 raiz de 3, e multiplicar pela altura do sólido, que é 15. Como nós temos a raiz, eu vou ter lá a aproximação para 155,9 centímetros. Então, esse seria o cálculo para nós considerarmos aí o caso dos prismas. E com isso, então, é o procedimento para que a gente possa aí obter áreas e volumes de prisma, sempre considerando a base. Então, existem várias formas de termos bases de prismas. Casos especiais de prismas e elementos da pirâmide. Então, nós temos aí alguns prismas que podem ser feito alguns cálculos específicos dependendo aí das suas características. E dentro do grupo dos poliedros, nós temos o grupo das pirâmides, que também aí tem suas características próprias. Então, nós vamos aí dar continuidade no estudo do prisma e na sequência nós vamos falar das pirâmides. Então, primeira característica que nós vamos estudar é do paralelepípedo. Como o paralelepípedo, ele é um objeto, um sólido que tem aí as suas dimensões, ele vai ter aí sempre dimensão de comprimento, no caso pode ser profundidade ou largura, e também a dimensão de altura. A área da base dele vai depender, então, dessa medida, se nós considerarmos aí a dimensão da base. Então, vou obter aí a área da base vezes a altura. Então, eu vou multiplicar, eu posso pegar essas 3 dimensões e fazer aí o produto. Lembrando que esse C vai ser a distância que eu tenho entre os planos que nós estamos considerando aqui como referência. E a altura vai ser a distância que eu estou considerando entre os planos de referência. Então, sempre que for considerar aí esses objetos, nós temos que adotar dessa forma. O cubo já é um sólido regular, ele possui aí todas as medidas de dimensões com o mesmo valor, então comprimento, largura e altura é sempre a mesma medida. Então, o seu volume pode ser dado aí como B ao cubo, que é a nossa unidade de referência ali. Com relação à área total, o paralelepípedo, ele vai ter sempre lados opostos paralelos e iguais. Então, por exemplo, se eu olhar a face superior e a face inferior, possui as mesmas dimensões. Se eu olhar a face frontal e a face posterior, possui as mesmas dimensões. Se eu olhar as faces lateral direita e a face lateral esquerda, possui as mesmas dimensões. Então, a área total, nós podemos simplificar aí, como A e B são a medida da base, eu vou ter 2 vezes A vezes B. A face frontal é A vezes C, eu vou ter 2 vezes, porque a frontal é a posterior. A face lateral é B vezes C, eu vou ter 2 vezes, porque tem a direita e a esquerda. Eu posso pôr esse 2 em evidência também. Então, essa seria uma das observações em relação ao paralelepípedo. Agora, nós vamos ver um exemplo em relação a esse objeto que é o paralelepípedo. Se nós considerarmos aí
2 blocos de alumínio e nós formos aplicar aí eles na forma de cubo, então nós vamos ter aí arestas de um cubo com 10 centímetros e outra com 6 centímetros. Eles foram fundidos e vão ser agora moldados em um paralelepípedo com arestas de 8 centímetros na base, né? E X centímetros de altura. Dessa forma, então, qual que é esse valor de X? Então, primeira coisa, o primeiro cubo eu vou chamar de volume 1. Nós vimos aí que o volume do cubo, ele pode ser aresta elevado ao cubo. Então, eu vou colocar lá 10 elevado ao cubo. Isso vai resultar em 1000. O volume 2, ele ainda é o caso particular do cubo, porque nós temos 2 cubos. O segundo tem aresta 6, então vai ser 6 elevado ao cubo. Isso vai resultar em 216. Ou seja, o meu volume total que eu tinha para fundir é a soma desses 2 volumes, que vai resultar em 1216. O nosso paralelepípedo também aí tem as dimensões de volume que vai ser representada aí pelo volume total, que é 1216. Tem que ser igual, como que é o cálculo do volume do paralelepípedo? Eu vou pegar essas 3 dimensões e vou multiplicar. Então, vai ser 8 vezes 8 vezes o x. Eu vou ter, então, 8 vezes 8 é 64. Eu posso isolar o x do primeiro membro. Então, eu vou ter 1216 dividido por 64. Ou seja, isso vai resultar em 19. Então, isso foi para ilustrar para você como que nós podemos fazer a aplicação do cálculo do volume em relação aos paralelepípedos, que é um caso particular aí que nós temos aí dentro do grupo dos prismas. Agora nós vamos iniciar os nossos estudos em relação às pirâmides. As pirâmides, ela têm características específicas, elas são objetos que vai ter sempre um vértice e uma base oposta. Então, na câmera auxiliar, eu tenho um grupo de pirâmides para ilustrar. Então, esse grupo de pirâmides, nós temos aí que a característica comum vai ser sempre aqui. Nós temos uma base e um vértice oposto à base. E de acordo com essa base, ó, aqui nós temos uma base quadrangular, aqui eu tenho uma base triangular, aqui eu tenho uma base hexagonal. Então, de acordo com a base, é que ela vai receber sua nomenclatura, nós podemos trabalhar aí com seus diferentes elementos de modo similar, como nós já fizemos com os prismas. Então, o primeiro passo que nós temos em relação às pirâmides é conhecer a sua definição e, a partir da sua definição, aí, trabalhar com todos os seus elementos. Então, no slide, nós vamos agora apresentar a definição da pirâmide. Então, a união de todas as semirretas com origem no ponto V, que interceptam o polígono em um plano alfa, é denominada de pirâmide, em que V é o vértice dessa pirâmide. Então, nós temos lá a base num plano e o vértice no oposto. E nós vamos ligar aí todos os pontos dessa base e isso vai formar o objeto tridimensional. São poliedros que têm uma face em um plano oposto a um plano paralelo que contém um vértice, ou ainda o sólido geométrico cuja base é um polígono e cujas faces laterais são triângulos que possuem um vértice em comum. Então, aqui nós temos a definição dos seus principais elementos. Então, nós temos aqui o vértice, nós temos a altura, que vai ser projetada no plano paralelo. Nós temos aí a formação de um triângulo, na qual nós temos aqui as nossas dimensões indicadas na nossa representação. Além disso, nós temos aí o polígono que está contido no plano, é denominado aí de base da pirâmide, e para cada vértice da base há uma aresta da pirâmide. Com isso, então, nós temos uma base com N vértice, então ela sempre vai ter N mais um vértice, que tem o vértice do plano oposto.
N vértices da base existem N arestas laterais e 2 N arestas totais. Existem N faces triangulares, então todas as faces são triangulares. 2 N diedros, N triedros e N mais 1 ângulos poliédricos. Esses são os elementos das pirâmides. Nós podemos classificar elas como côncavas e convexas. E também, se ela for do tipo convexa, ou seja, ela não tiver vértices voltados para a região externa, se ela for dessa forma, nós podemos ter aí irregulares e regulares. Isso vai ser de acordo com sua base. De acordo com a sua base, nós podemos ter essas características. Então, nós temos aí alguns exemplos de pirâmide. Então, aqui nós temos uma pirâmide triangular. Todas as suas faces são triângulos equiláteros, então ela também recebe o nome de tetraedro. Aqui nós temos um exemplo de pirâmide de base quadrangular, recebe a nomenclatura por causa da sua base. Nós temos aí uma pirâmide de base pentagonal, ela recebe a nomenclatura por causa da sua base. Ela também pode ser definida como reta, quando a sua projeção do vértice sobre o plano da base coincide com o centro do polígono. Ela pode ser oblíqua, quando essa projeção ela vai ser divergente. Ou regular, quando ela for reta e os polígonos da base são regulares. De acordo com a base, nós podemos classificar essa última consideração. Então, aqui um exemplo. Reta, então a projeção coincide com o centro. Oblíqua, se eu fosse projetar o vértice, ele não estaria coincidindo. Irregular, então quando aqui, ó, ela já é reta, está projetando, e o polígono da base, ele é regular. A nomenclatura depende, então, com o tipo da base. Então, sempre que você tiver uma base aqui, você vai analisar qual polígono é. Esse é um pentágono, então é uma pirâmide de base pentagonal. Se ela for regular, então nós temos alguns elementos. Então, quando nós consideramos aqui a altura de uma das suas faces laterais, é denominada apótoma. E nós temos aí que o polígono da base regular também possui uma apótema, que é a apótema da base. Então, essa dimensão lateral é a apótema da pirâmide e essa dimensão lateral é a apótema da base. E com isso também nós temos aí que, se a pirâmide for regular, todos os triângulos que formam as faces laterais são isósceles e congruentes, devido à sua construção. Na pirâmide também, como já ocorreu nos prismas, é possível definir a secção. Essa é um exemplo de secção transversal. Nesse caso aí, a altura é sempre perpendicular ao plano da base. Então, aqui, esse corte que foi feito, nós temos aí que ele está sempre perpendicular a esse plano da base. E na pirâmide também é possível fazer aí a planificação. Então, aqui tem um exemplo de planificação da pirâmide que pode ser ocorrida. Então, esses são os principais elementos aí em relação às pirâmides. E a partir desses elementos, nós conseguimos aí trabalhar com outros conceitos, como, por exemplo, aos cálculos mais específicos. Áreas e volumes de pirâmides. A partir da conceituação de pirâmides, nós podemos determinar aí as áreas e os volumes. Então, vamos aí ver os elementos relacionados a isso. Nós temos que a área total da pirâmide, sempre você vai ter que calcular a área da base, que seria a área da superfície poligonal, e também determinar aí a área lateral, que vai ser a soma de todas as superfícies triangulares. A área total vai ser a área da base mais essa área lateral. Com relação à secção transversal de uma pirâmide,
nós podemos aí estabelecer uma razão entre as áreas da seção e da base, de modo que nós podemos ter aí que a área da seção sobre a área da base vai ser igual à altura que eu tenho da seção e que seria essa primeira indicação, e a altura total da pirâmide, que seria essa indicação elevado ao quadrado. Então, essa seria uma igualdade que é possível estabelecer a partir aí dessa secção da pirâmide. Aqui nós temos uma ilustração na qual eu vou sugerir esse link para que você veja a animação e analise aí como que ocorre a secção transversal da pirâmide. Com relação aos volumes, nós temos aí que as pirâmides, elas podem ser calculadas como o volume é a área da base vezes a altura sobre 3. E nós vamos ter, então, se essa base for um hexágono, por exemplo, um hexágono regular, eu posso lembrar daquela mesma consideração que nós fizemos lá para prisma, na qual eu subdivido o hexágono em 6 triângulos regulares, na qual são os triângulos equiláteros, e eu vou considerar aqui lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4, multiplico por 6. O volume da pirâmide vai ser 6 vezes essa área, que multiplica a altura sobre 3. Essa seria a diferença em relação a um prisma, que sempre a sua altura vai ser sobre 3. Em geral, nós temos aí... Só vamos voltar o slide anterior, o próximo slide. Nesse caso aqui, nós podemos ter que a fórmula geral, ela é dada, na qual eu tenho aí o volume, depende da base que eu tiver, pode ser um quadrado, um pentágono. Eu sempre vou ter que calcular a área da base, multiplicar pela altura, dividir por 3. Essa seria a diferença em relação ao volume do prisma, que seria a área da base sobre 3. E tem um outro caso particular, que nós temos aí é possível nós ter um triângulo, né, regular na base. Aí nós vamos ter aí o tetraedro. E nesse caso, eu posso aplicar também aqui a fórmula do triângulo equilátero. Então, eu vou ter lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4, que seria a área da base. Isso daqui vai multiplicar pela altura sobre 3. Seria um outro caso particular aí em relação ao volume de uma pirâmide. Então, com isso, nós trabalhamos aí com os principais elementos em relação às pirâmides e nós podemos, então, dar continuidade aos nossos estudos a respeito desse tópico. Volumes de pirâmides. Então, uma das aplicações para as pirâmides é o estudo dos seus volumes. Nós vamos ali à câmara de documentos, nós vamos analisar, aliás, a nossa câmara auxiliar, e nós vamos analisar aí um objeto. Nós temos vários tipos de pirâmides, nós temos aí as pirâmides de base triangular, de base hexagonal, e cada um desses objetos, nós vamos ter aí como calcular os seus volumes. Aqui eu tenho um exemplo de pirâmide de base quadrangular, e nós temos um estudo em relação à pirâmide de Kelps, que é um tipo de pirâmide de base quadrangular, na qual nós podemos interpretar aí, usando os conceitos de pirâmides, como que nós podemos aplicar aí o cálculo do volume. Então, é nesse contexto que nós vamos trabalhar agora, e nós vamos, então, conhecer a situação problema. Vamos ao enunciado, acompanhe comigo.
As maiores pirâmides egípcias são conhecidas pelo nome de pirâmides de Gizé e são situadas à margem do Nilo. A maior e mais antiga é a de Quéops, que tem a forma aproximada de uma pirâmide de base quadrada, aqui é 230 metros de lado, e faces laterais que se aproximam de triângulos equiláteros. Em matemática, pirâmide é um sólido geométrico. Qual o volume de um sólido com dimensões da pirâmide de Quéops? Então, nós vamos ter um objeto parecido com o que nós já ilustramos ali na câmara de auxiliar, e nós temos agora que fazer a resolução. Nós vamos então considerar os nossos elementos. Eu tenho lá que a nossa base é um quadrado e esse quadrado possui lá 230 metros. Então, primeiro passo, eu tenho que calcular a área da base. Então, eu vou fazer lá lado ao quadrado, 230 ao quadrado. Isso vai resultar aí em 52.900. Agora, eu tenho que interpretar que não foi dada as dimensões aí relacionadas com a altura. Então, nós vamos usar o nosso exemplo aqui da câmera auxiliar. E nós temos que interpretar aqui, ó, que a altura é do vértice até a sua projeção no centro da base. E que para calcular essa altura, eu tenho que encontrar a apótema lateral, que vai formar esse triângulo na parte interna lá da nossa pirâmide. A parte inferior, nós temos aí, então, que na parte inferior eu vou ter a medida ali da parte do centro até a borda, que vai ser a metade da metade do lado. Então, esses são os elementos que nós vamos utilizar para a resolução da atividade. Então, voltando ao quadro, então, agora, nós temos que determinar, nós vamos considerar aquele triângulo de referência, e nós temos aí que determinar duas medidas. A apótema lateral, que eu vou chamar de H1, e nós vamos ter aí que a medida aqui é 230 sobre 2. E nós temos aí que a altura da pirâmide, nós vamos colocar aqui como H2. Esse H1, nós vamos aí ter foi dito lá que se aproxima de um triângulo equilátero. Então, nós vamos poder aí colocar que seria a altura de um triângulo equilátero. Então, isso daqui pode ser obtido como L raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou ter que isso vai ser igual a 230 raiz de 3 sobre 2, simplificando dá 115 raiz de 3. Agora, esse H2, ele vai ser obtido aí aplicando o Teorema de Pitágoras. E corresponde aí a hipotenusa, o H1. Então, eu vou colocar aqui 115 raiz de 3, raiz de 3 ao quadrado. Vamos ter que refazer, vamos fazer aqui na frente. Parênteses, 115 raiz de 3 ao quadrado. Isso vai ter que ser igual a gente calcular aqui a H2 ao quadrado mais 115 ao quadrado, que são as dimensões aqui desse 230 sobre 2. Se nós isolarmos aqui o H2 pelo Teorema de Pitágoras, então eu vou ter que resolver esse 115 raiz de 3 ao quadrado, vezes fazer aqui, ó, 115 raiz de 3 elevado ao quadrado, subtrair o 115 ao quadrado para determinar esse raiz de 2. Então, já isolando esse H2, eu vou ter então aqui raiz de 26.450
E isso, então, vai gerar aí aproximadamente 162,63. Agora, vamos para o volume. Volume vai ser a área da base vezes a altura sobre 3. Todo o volume de pirâmide é dessa forma. Então, vamos pegar os valores que nós obtivemos. A área da base é 52.900, multiplicado aí por 162,63, dividido, então, por 3. Isso resulta em aproximadamente 2.867,789 metros cúbicos. Então, essa é uma aplicação do que nós já estudamos em relação aí a nosso estudo relacionado ao cálculo de volume de pirâmides. Agora nós vamos aí estabelecer uma comparação. Qual a relação do volume das pirâmides com os volumes dos prismas? Eu vou dar um momento para você pensar a respeito disso e nós já retornamos. Então, nós vimos aí o cálculo de volumes e de prismas. E como que nós podemos comparar esses dois? Então, no slide eu trago aí o exemplo. Você percebeu que o que modifica na fórmula é que é dividido por 3. Dessa forma, quando nós temos um prisma na qual eu tenho aí a mesma base e a mesma altura, eu posso considerar aí que 3 pirâmides seriam suficientes para compor o volume do prisma. Então, toda vez que você tiver aí a pirâmide, ela sempre vai ser igual a 1/3 do volume de prisma de mesma altura e mesma base. Eu vou deixar a sugestão aqui de alguns links para você explorar. Então, nesse primeiro link, você pode estudar aí a área total do volume do prisma de um triangular reto, na qual você pode aí aplicar um exemplo de volume e você consegue aí modificar. O segundo link, você consegue explorar a área total de pirâmides, conforme as dimensões que foram dadas. E o terceiro link, você consegue trabalhar aí com o volume da pirâmide quadrangular reta. Então, essas são algumas sugestões de explorações com a geometria dinâmica que você pode fazer aí para complementar os estudos de hoje. Então, recapitulando o que nós já abordamos nessa aula, nós trabalhamos aí com a conceituação a respeito de sólidos geométricos, que o nosso principal objetivo foi diferenciar poliedros de não poliedros e conhecer os conceitos e propriedades desses poliedros. Trabalhamos com os prismas, definimos esses prismas, também verificamos os casos especiais, além de calcular aí áreas de superfícies e volumes. Estudamos sobre as pirâmides. Nós definimos pirâmides, calculamos as áreas e os volumes aí com relação ao prisma e pirâmide, também fizemos a comparação desses prismas. Então, com isso, nós finalizamos o nosso encontro de hoje. Eu agradeço a sua participação, pode dar continuidades aos seus estudos dessa unidade de ensino e também se preparar para a nossa próxima aula. Muito obrigada e até a próxima!